Amigos, este é o canal Darcy Filho Sem Off. Clique no sininho, inscreva-se, participe, dê um like. Vamos discutir futebol, vamos bater papo sobre futebol. Ainda não temos o futebol, a bola rolando. Há muito desejo, há muita vontade de que isso aconteça, mas é necessário que tenhamos de respeitar todas as iniciativas e as determinações das autoridades da saúde, não só no Brasil, mas no mundo. Pois o retorno do futebol foi definido pela CBF para o Campeonato Brasileiro. Definido entre aspas. A data de 9 de agosto foi marcada, mas pode ser protelada para 16, para 21, enfim. Não está definido, porque não pode definir. Não foi feito, como disse outro dia, o acordo com o Covid-19, que é uma pandemia muito séria. Mas se percebe imediatamente uma rejeição à marcação desta data, deste reinício de campeonato. E ela é determinada pela posição dos clubes paulistas, e estes são muito fortes no cenário esportivo nacional. Aliás, no Brasil, o tambor é Rio e São Paulo. Se um deles se opõe a uma medida nacional, já começa esta medida a balançar. Isto vale para o futebol e vale para a política. Nós temos 1000 exemplos rolando no momento, pois em nível nacional há esta preocupação por parte dos paulistas. Eles não querem que o campeonato nacional seja atropelado, o campeonato brasileiro, porque há os campeonatos regionais em discussão. Os campeonatos regionais, só um no Brasil foi retomado, que foi o Carioca, e sabemos como aconteceu, das dificuldades propostas e das mudanças de datas, enfim. Mas os paulistas dizem o seguinte: se cariocas, se mineiros, se gaúchos já começaram a trabalhar, nós paulistas ainda não. E vamos perder tempo com isto. Vamos perder fôlego, condições físicas com a iniciativa da determinação do Campeonato Brasileiro para agosto, porque o regional paulista vai começar também mais tarde. E os paulistas entendem que necessitam de 30 dias, pelo menos, para fazer uma preparação física para se iniciar uma competição. Olha, no início da temporada, 20 e poucos dias é compreensível e eles até aceitam, porque os atletas ficam 30 dias sem jogar e agora estão há 100 dias sem trabalhar. Esta é a preocupação paulista, esta é a exigência. E aí eles citam os exemplos dos campeonatos europeus que reiniciaram mais cedo na relação com o brasileiro, mas também alguns de uma forma um pouco assodada e determinaram muitas lesões. No retorno do campeonato alemão, vamos lembrar que em 6 jogos, 8 lesões musculares apareceram nestes jogos. Os atletas registraram nos jogos 8 lesões musculares em 6 jogos. Então, esta é também uma preocupação paulista que deveria ser uma preocupação geral. Mas se sabe que há, sem dúvida nenhuma, aquela coisa: olha, o campeonato tem que começar, nós precisamos de dinheiro, como se fosse tudo resolvido no futebol brasileiro, especialmente, com o reinício da competição. E nós sabemos que não. Sabemos que não é assim, porque os jogos serão realizados com portões fechados. O que poderá determinar é a publicidade, que não será tão intensa como foi antes, é a cota de televisão, que estão brigando para a adequação, e a Rede Globo tem um contrato até 2023, portanto é o que vai prevalecer. A outra, a Turner, a outra emissora que estava envolvida com essas questões de Campeonato Brasileiro, rompeu o contrato, não quer pagar, os clubes estão numa discussão judicial. Então, realmente, a previsão do início do Campeonato Brasileiro para agosto, ela foi marcada, mas primeiro deveriam ser definidos as datas dos inícios dos campeonatos regionais. Se a intenção da CBF foi pressionar as federações para que elas reiniciem os regionais e o brasileiro possa até começar um pouco mais tarde, ainda assim é compreensível, mas não é aceitável, porque esta não é uma hora de teste, esta não é uma hora de tentar mobilizar os atletas para que se volte imediatamente ao futebol. Não, esta é um momento sério da vida de todos nós.
E nós sabemos que o futebol brasileiro, sem a participação paulista ou sem a participação carioca no nosso campeonato nacional, fica muito difícil de acontecer. E a participação paulista ainda é mais séria, porque ela é muito forte economicamente. Então, esta é a hora de um acerto, de um recuo estratégico, quem sabe da CBF, de um acerto com as federações, de chamar os clubes todos para fazer uma discussão, porque os paulistas não querem começar o brasileiro de forma que sejam prejudicados no campeonato regional. É um assunto para ser discutido, mas ainda assim já estamos mais próximos da retomada dos jogos de futebol. E isto para o brasileiro é muito importante, financeiramente, economicamente, se levarmos para o lado do trabalho, da distração, seja lá do que for. É importante que o futebol volte, mas precisa voltar de uma forma adequada. Um abraço.